Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos começar mais um Gravata Amarela Podcast. Afroche sua gravata, real ou imaginária, que o papo aqui hoje vai ser quente. O papo de hoje aqui é sobre o campeão de vendas de Campo Grande. Trouxemos o Gilmar, da Gilcar Veículos, o cara que estourou com a sua agência de veículos lá em Campo Grande, muito por causa do seu jeito de fazer vídeo, de divulgar as vendas e tudo mais. Ele vai falar um pouquinho da história dele de empreendedor. Seja bem-vindo, Gilmar. Prazer nosso, Ricardo. O prazer é todo da nossa empresa. Tá frente a frente com esse homem aí que pouco tempo atrás eu só via pela televisão. E quantas vezes eu olhei e falei assim, caramba, ele fala bem. E hoje em dia você está na minha frente aqui, bate até uma certa tensão, mas uma tensão boa de entender que as etapas estão passando e que Deus tem nos proporcionado grandes oportunidades, que é essa de estar aqui hoje no Gravata Amarela, com toda essa Amém, equipe. cara. Mas eu sou só um cara comum. Não tem nada disso aí, não. Cara, você era garçom e... Não é isso? Garçom e começou botando um carrinho na calçada e foi embora, de repente, num curto espaço de tempo, se tornou um dos maiores empreendedores de vendas de carros naquela região ali de Campo Grande, quiçá no Rio de Janeiro. Cara, conta um pouquinho de como que isso aconteceu. Qual é o segredo para vender tão bem, para atrair tantas pessoas? A história, na verdade, eu sempre digo que é impossível falar da história da Gilcar sem falar do Gilmar, né? O Gilmar é apenas o CEO da Gilcar Veículos, porém é impossível falar da Gilcar Veículos sem antes falar da história do Gilmar, do garçom, e durante muito tempo também atuei como motoboy. Na verdade, essa área que eu conheço bem, porque eu por várias e várias vezes passei aqui como motoboy, né, trabalhando, enfim, a gente fazia, a minha área, uma parte da Zona Norte do Rio de Janeiro, e tudo se iniciou, na verdade, antes de chegar ao motoboy, eu comecei como garçom de verdade, eu trabalhava em buffet, sempre fui um cara muito comunicativo, e com 16 anos já trabalhava em alguns eventos, né, e depois passei a trabalhar numa casa de show, na verdade, que tinha um evento de sexta, sábado e domingo, então eu era fixo dessa casa como garçom. Então não foi aquele, você foi garçom, eu trabalhei 3 vezes no buffet. Não. Além de trabalhar num buffet respeitado da minha região, eu trabalhei durante alguns meses, acredito que até um ano, como garçom de uma casa mesmo, no qual lá na frente eu tive a oportunidade de vender um automóvel para esses proprietários dessa mesma casa. E é fruto da relação da época que se manteve e aí você puxou. Exato. Na verdade, quando eu comecei a trabalhar como garçom, eu era de menor, então, teoricamente, eu não poderia estar fazendo tal função, né? Mas a direção da casa achou proativo da minha parte, pediu oportunidade para trabalhar. Eles falaram assim, olha, você vai trabalhar, porém algumas coisas você não vai poder fazer e tal, eu me lembro que era bem nichado para dança de salão, e eu servia aquele pessoal todo, vinha vários ônibus, e eu servia aquele pessoal, trabalhar, foi a primeira oportunidade que eu tive, assim, eu achava aquilo o máximo, né, porque, assim... Quantos anos você tinha nessa época? 16, 17, eu vim de uma criação, de uma família humilde, então, na verdade, o que acontece? Eu colocava aquela gravata, eu colocava aquela roupa, então aquilo, para quem vem de uma família humilde, quando você coloca a primeira vez aquela gravata, assim, você se sente totalmente importante. Eu me lembro de eu ter ido na casa de uma tia minha e eu não quis tirar a roupa. Eu só ia trabalhar, na verdade, à noite. Porque a casa de show. Mas eu fui porque aquela roupa ali eu me sentia muito importante, porque eu entendia que eu estava galgando um passo a mais na minha vida e aquela gravata já simbolizava, poderia não simbolizar para ninguém. Mas para você era importante. Para mim era muito importante estar com aquela roupa, com aquela gravatinha, com aquela blusa branca, aquela calça social, um sapato social. Então, assim, foi ali que tudo começou, realmente. Meus pais, eu vim de uma família muito trabalhadora, minha mãe, enfim, muito guerreira, né? E, na verdade, eu entendia que eu precisava ajudar minha mãe, né? Eu nunca passei necessidade de fome, mas dificuldade quase a infância toda, né? E eu me lembro de um episódio que eu trabalhava nessa casa de show e... Fica até meio assim de falar. Eu me lembro que eu trabalhava nessa casa de show e o pessoal servia, quando a gente servia frango a passarinho, o pessoal pedia frango a passarinho, pedia bebida, comida, enfim. Eu me lembro que eu ganhava muito pouco, Ricardo. Então eu não poderia tirar do meu pagamento, do meu dinheiro, para poder ficar consumindo durante aquela noite. Sim. Isso era rotineiro.
E aí sobrava um franguinho ali. Exato. Aí o que eu fazia? Eu tinha uma tática, né? Algo que já era meu. Quando eu via que tinha 3 ou 4 pedaços de frango a passarinho, eu chegava na mesa, geralmente casal, e já metia a mão naquele prato de frango a passarinho e falava assim, posso tirar? Mas já estava na minha mão. Naturalmente, quando fazem isso com você, o que você fala? Já pegou, o que você fala? O que você fala? Ah, deixa eu tirar. Já Poder tá não satisfeito. pode, exato. Você até queria comer mais. E eu lembro que eu ia em direção à copa. Nessa que eu ia em direção à copa, eu pegava aqueles pedaços de frango a passarinho e ia colocando no meu bolso. Chegava lá na copa com aquele prato vazio, com aquela travessa vazia, entregava e falava assim, pô, dá pra segurar aqui que eu vou no banheiro? Aí ia no banheiro e comia. Eu sinto ainda até hoje o cheiro da naftalina daquele banheiro, entendeu? Até hoje eu sinto o cheiro daquela... Eu ia no banheiro, fechava a porta, comia aquele frango a passarinho, pegava o osso, botava no cesto do lixo e voltava. Eu só parei de fazer isso, na verdade, quando a minha mãe começou a reclamar que ela... O que tá acontecendo que a sua calça tá chegando suja de óleo? Gordura no bolso. Exato. Aí eu falei assim, mãe, eu não sei. Aí o que eu comecei a fazer? Eu abria um saco plástico, botava nos meus 2 bolsos e eu ali acumulava frango a passarinho, batata frita. Gilmar, você passava fome? Não. Só que para não gastar o dinheiro que eu ganhava, porque era muitas horas de trabalho, e não acabaram trocando dinheiro, por eu ser de menor, eu já ganhava menos que os outros. Aí você comia pra não gastar. Eu comia comida para não gastar, exatamente. Claro que você sentia fome, porque o horário de trabalho dava fome. 6 horas a gente começava a arrumar. Acabava 6 da manhã, 5 da manhã. Você vai sentir fome nesse espaço de tempo. Normal. Então, é uma experiência que eu tive, foi bem marcante. Na verdade, é a primeira vez que eu conto isso num podcast. Nunca contei isso em nenhum podcast que eu participei até hoje. E, assim, foi uma etapa muito importante da minha vida ali, porque ali eu aprendi algumas lições, assim. E hoje, quando você para num lugar e pede um frango a passarinho, deve fazer você voltar. É porque eu tenho uma situação muito parecida. Não parecida com a tua, mas de dificuldade é minha com cachorro quente. Que eu, uma vez, minha primeira esposa estava grávida, meu primeiro casamento, e eu só tinha o dinheiro da passagem no bolso, porque eu vindo da faculdade, estudava à noite, pagava com o maior perrengue, trabalhava o dia inteiro, morava em Magé, trabalhava em Magé, estudava em Itaboraí, eu chegava 1h da manhã no centro de Magé e tinha que pegar um ônibus pro bairro onde eu morava, que era uns 3 quilômetros. E ela estava grávida, ligou pedindo um cachorro quente. E eu não tinha grana. Aí eu peguei as moedinhas do bolso, da passagem, comprei para ela um cachorro-quente, morrendo de fome, porque ele tinha saído do trabalho às 5 da tarde, ido para a faculdade de Itaboraí, voltado, e eu não comia nada porque eu não tinha grana. Eu só tinha o dinheiro da passagem às vezes. E eu chegava tipo 00:30 no centro. Comprei o cachorro-quente para ela, que era desejo dela, e com o dinheiro da passagem. E fui a pé, 3 quilômetros. Com fome, sentindo o cheiro do cachorro-quente na mão. Quando eu cheguei em casa, que eu dei pra ela falou assim, você não vai comer? Eu falei assim, eu já comi o meu. Pra ela não saber que eu... Claro, não tinha condições. E fui pro banheiro chorar. Até hoje eu lembro. E aí, toda vez que eu tô meio assim, desanimado da vida e tal, eu paro, como... Ou eu faço em casa, ou eu paro pra comer um cachorro-quente. Aquilo pra mim é uma celebração. Porque hoje eu posso comer um cachorro-quente a hora que eu quiser. Então, são os momentos que a gente passa na vida e que ficam pra sempre. Isso é uma história que eu nunca contei fora do palco. Eu sempre contava nas palestras. Eu arrepio até hoje. Quando eu comecei a contar essa história, contei no livro a primeira vez, depois nas palestras, eu sempre chorava. E até hoje meu olho enche d'água porque foi um momento muito difícil da minha vida. Então eu te entendo, esses momentos de dificuldade. Mas com certeza hoje isso serve pra gente dar valor ao que a gente tem. E assim... E não ficar estrela, esquecer verdade, de onde a gente veio. E com toda a naturalidade do mundo eu posso falar o seguinte, que tá aqui hoje é parte de um processo que, assim, na minha vida era algo muito distante. Era muito distante, porque assim, a perspectiva familiar que eu tinha era assim, ele é um garoto do bem, se der tudo certo ele vai ser um trabalhador. Sim, dependendo do ambiente onde você vive também. Isso aí. Então assim, hoje eu tá de frente pra você, cara, um cara que é referência, um cara que não só escreveu um livro, construiu uma família, mas o cara que tem todo um histórico, pessoas que eu tava assistindo pela televisão há pouco tempo atrás, hoje pra mim é um privilégio. De ter pessoas na minha frente, assim, tão gabaritadas como você. Então, assim, eu queria te agradecer mesmo pelo respeito. Nada, imagina. Eu queria te agradecer toda essa equipe maravilhosa aqui.
tá? Vamos ver se eu vou pronunciar certo. É Rayane? É, a Rai. Ah, Chama de Rai que é mais fácil. então se eu já tô íntimo, eu posso chamar de Rai. Rai, também quero agradecê-la, pra quem não sabe, a esposa Sim, minha desse esposa. fera aqui, porque eu entendo assim que você não faz nada sem a sua equipe com sentimento, que eu acredito que é uma equipe Sim, sim. muito lasta. E várias pessoas querem ter a oportunidade de estar aqui. Sim, sim. Então, assim, realmente pra mim é um privilégio de verdade mesmo, porque nem nos meus melhores sonhos eu imaginei um dia estar aqui. Sim, e agradecer a menina que te indicou lá, que Pô. assiste o nosso podcast, é a Vivian Paiva. Foi ela que te indicou. Pô, não, Ela que passou o contato lá, eu não conheço pessoalmente, só pelo Instagram. Ela que indicou, eu olhei e falei, não, realmente é um cara que tem uma história. E eu vim pensando no caminho seguinte. Nosso lema lá é amigos ajudam amigos, é o lema da Sim. nossa empresa. Na verdade, é um estilo de vida que eu criei pra Sim. mim e pra quem tá comigo, Sim. né? Nessa caminhada. Então, assim, eu entendo que pessoas vão nos conectar Sim, a às pessoa. situações. Então, assim, ela realmente foi uma ponte. Vivian, muito obrigado, tá? Que Deus abençoe sua vida aí e que isso seja em dobro pra sua vida aí de coisas boas. Cara, e como que começa, vamos dar um salto aí, do garçom pro primeiro carro? Como é que foi a história do primeiro carro, a venda? Como é que entra a venda de carro na tua vida? Olha, na verdade, eu sempre gostei muito de carro. Mas até então, para você vender um carro e você gostar de carro, todo brasileiro é apaixonado por carro. Sim. Mas de você sair do campo do amar para você trabalhar é uma lacuna muito grande. Até porque o mercado de automóvel ele é muito tradicional. Isso é muito deixado de pai para filho. Então, geralmente, jovens mais novos, assim, jovens, né? Que têm a minha idade e possuem loja de carro, loja de automóvel, normalmente eles herdaram do pai. Isso já é o convencional do meu mercado. Sim. Então, Ou eram assim, vendedores. Ou eram vendedores, exato. A gente E tem que- eu tenho um amigo, né, que é meu cliente da minha empresa de informática, que é uma concessionária de veículos ali no Vila do Valqueire, já patrocinou até aqueles primeiros episódios do podcast. Ele era vendedor. Muitos anos, aí montou a agência dele. Normal. É difícil uma pessoa que não veio desse meio. Não foi o teu caso? Não foi o meu caso. Eu já tinha sido vendedor, mas com um produto de telecomunicações que não tinha nada a ver, inclusive foi quando eu passei muito por aqui, que não tinha nada a ver com automóvel. Ou seja, é uma coisa muito engraçada. Até hoje eu nunca vi. A Gilcar foi fundada e eu não sabia passar uma ficha no banco. É isso que você ouviu. Caramba. A Gilcar fundou-se e eu não sabia passar uma ficha no banco. Eu me lembro, eu trocava muito de carro, mas pra mim, eu entrava na internet. Comprava. Eu tenho um telefone no celular e trocava de carro porque eu gostava de ter carro diferente. Aí aparecia alguém querendo comprar, você vendia e comprava outro. Não, até então não, era pra mim. Ponto. Trocava de moto, trocava de carro, era algo pra mim. Né? Na época existia o balcão, né? Que depois foi mudando e tal. Na época existia o balcão. Então eu mudava, eu via uma oportunidade ali. Eu era um cara comunicativo, ponto. Nessa época eu trabalhava numa padaria, né? Eu era ajudante de padeiro, próximo da minha casa, enfim, não tinha nada a ver, eu trocava de carro pra mim. Até que eu me lembro que um amigo falou assim, poxa, cara, tu quer quanto nesse carro? Eu não queria vender. Aí eu falei, eu vou pedir R$500 a mais pra ele não pagar, porque ele não vai pagar esse valor. Ele pagou. Ele pagou. Aí eu falei, poxa, eu ganhei um mês de trabalho, cara. Naquela época, R$500 eu tinha 2 salários mínimos? Eu não lembro em exato, mas assim, era um valor exponencial, assim, que você ganhava um mês de trabalho. Sim. Aí eu falei, pô, calma aí. Aí naquele momento me despertou. Não nasceria Gilcar ainda ali. Tem um negócio aqui. Você isso aí, eu falei, aqui tem um negócio. business aqui. Tem um business aqui que se for trabalhado, eu entendi, mas eu falei, poxa, né? Claro que quando você começa, você não tem uma facilidade de ter aonde comprar. Mas, enfim, foi ali que eu comecei a enxergar o automóvel de uma forma diferente. Entendeu? Mas nessa época, assim, eu me lembro bem que eu trabalhava de manhã e à noite eu trabalhava numa pizzaria. Eu tava montando uma pizzaria com meu primo. Auxiliar de padeiro de dia e pizzaria Exatamente, de noite. Exatamente. E à noite eu ia pra pizzaria, de 6 à meia-noite, fazia aquele... Meu primo tinha mais o conhecimento da pizzaria. E eu falei, pô, vamos montar um negócio, enfim, tal. E eu me lembro que nesse período eu comecei a ficar muito cansado. Porque eu trabalhava na padaria, era padaria e mercado. Chega cedinho. E à noite tinha que trabalhar na pizzaria, aquilo começou a me cansar. Eu saí da padaria. E nessa que eu saí da padaria, demorava muito até dar 6 horas da noite para que eu tivesse que ir para a pizzaria. O que eu comecei a fazer? Eu conheci alguns amigos e ele trabalhava numa loja de carro. Eu saía mais cedo de casa e
parava na loja de carro com ele e ficava conversando, batendo papo. Aí foi quando ele falou, cara, tu é um cara comunicativo, trabalhou com venda a vida toda. Tu dá pro negócio, cara, por que tu não vem trabalhar com carro? Eu falei, pô, porque um cara troca de carro de 3 em 3 anos. É claro que eu não vou, pô. Eu vou vender um carro hoje pra alguém... Vou ficar 3 anos sem vender. Exato. É o que tu achava, né? Não, é o que eu tinha certeza. E não tinha ninguém que me provasse ao contrário. Aí eu me lembro que um dia eu parei assim, ele falou assim, vamos buscar um carro comigo ali. Aí ele falou que a loja tá sem carro, vamos ali comigo na Barra. Eu falei, tá sem carro? Como assim? Ele falou, não, cara, porque nós vendemos aqueles 10 que tinha lá. Eu falei, 10 carros? Vocês venderam 10 carros? Aí ele falou, bem natural, assim, como se tivesse... Eu falei, mas eu acho que o negócio é meio diferente do que eu tô pensando. Então, assim... Acho que a pessoa não troca de carro a cada 3 anos. Ele tem uma loja de carro, é um cara que eu devo muito, e eu quero até falar o nome dele aqui, é Anderson. Anderson, cara, muito obrigado, cara. Qual o sobrenome? Anderson Souza. Então não é o mesmo que o meu com o amigo, é Anderson Galvão. Aí quer dizer, Anderson, muito obrigado, irmão. Papai do céu te abençoe, você foi ponte pra minha vida. Eu me lembro das suas palavras. Vem pra esse negócio que você tem perfil, você tem o destino, entendeu? E estamos aí, cara. Então, assim, foi quando me despertou de verdade aquilo de entender que, pô, isso gira, cara. Isso tem uma sustentabilidade. Porque até então eu tinha certeza, eu não achava. Eu tinha certeza que... Aí tu foi pra lá pra vender? Nunca. Tu já batia começou papo com ele, não, já batia papo com ele. Aí eu falei, poxa, calma aí. Aonde eu vou comprar onde se compra um carro? Nas concessionárias. Mas se você não tem um nome numa empresa forte, consolidada, as concessionárias não vão te vender, né? Eu falei, então calma aí, só existe um lugar que eu sei que vende carro, que é só você ter o dinheiro. É o leilão. Eu peguei um carro que eu tinha. Leilão do Detran, né? Isso aí. Eu peguei um dinheiro que eu tinha, vendi com o dinheiro que eu tinha. Peguei um carro que eu tinha, porque eu não tinha dinheiro. Sim. Eu peguei um carro que eu tinha, era parcelado, financiado, vendi, sobrou... Eu vendi perdendo, tá? Uhum. Eu me lembro que eu vendi perdendo R$3.000 o valor que eu comprei. Eu peguei aquele dinheiro e fui pro leilão. Se eu não me engano, eu comprei um Renault Clio 2005, que foi uns 4 mil na época, e um Peugeot 206, que foi uns... Com coisinha pra fazer, 4 mil, porque geralmente era. Não era coisinha pra fazer, era batido mesmo, tá? Batido de verdade. Mas mesmo. comprava bem abaixo do preço também. Sim, na época os leilões não eram tão divulgados, né? Era uma forma diferente de trabalhar. Nós não éramos loja, eu era um particular que ia botar um carro pra vender, ia reformar um carro e botar pra vender. Então foi assim que começou. Esse Anderson, na verdade, nesse período ele tava saindo também da loja que ele trabalhava. Eu falei, cara, vamos fazer junto, cara. Vai ficar de bobeira aí, vamos fazer junto. Aí a gente fazia junto, arrumava os carros. Eu me lembro que era tão ruim o carro, tão batido, que eu levava 2 meses pra aprontar um carro. Você tem ideia. Pra arrumar, pra botar a ponto de Isso, ele vender. só conseguia ser vendido 2 meses depois. Foi quando tudo começou com o carro. E eu sempre falei, pra que ter loja? Custo desnecessário, entendeu? Aquelas crenças mesmo, custo desnecessário. Aí você começou a vender tanto que a loja se tornou necessária. Na verdade, o negócio começou a andar, exatamente. Eu comecei a vender. E eu comecei, assim, meus pais, eles são separados. Então, assim, só pra você ter ideia, na casa da minha mãe, não tem nem garagem para um carro, porque nós não imaginávamos nem ter a casa. Quanto mais ter carro Quanto mais ter um carro. Então tem um portãozinho da largura dessa mesa aqui, que é pra gente entrar. Ela falou, meu filho, o espaço que nós faríamos de garagem, a gente faz mais um cômodo. Isso. Nunca imaginamos ter um carro. Era muito longe da realidade. Era longe, porque minha mãe tinha acabado de separar do meu pai, a gente foi morar com minha mãe. Então, assim, o sonho era conseguir bater a laje de casa, entendeu? Sair do aluguel, aquela história. Sair. Não tinha perspectiva, carro, entendeu? Era algo bem distante. Enfim, eu lutei muito, consegui comprar uma moto, no qual eu trabalhei muito tempo, né, como motoboy, porque a empresa que eu... Até um fato engraçado. Do Polo 1 em Madureira. Uhum. Eu fui na empresa, aí eles falaram assim, eu fiz a entrevista, aí passei. Aí o cara perguntou se você tem moto. Eu falei, tenho. Não tinha. Era na sexta-feira. Ele falou, então você começa na segunda. Eu falei, tudo bem. Eu não tinha, e eu tinha certeza que eu ia conseguir arrumar essa moto. No final de semana. No final de semana. E não conseguiu. Eu me lembro que na segunda-feira eu cheguei pra trabalhar tava dia chuvoso. Eu cheguei com capacete na mão, com capa de chuva, ali no Polo 1 em Madureira. Me lembro até hoje, gerente Antônio, supervisor Alex,
depois passou a ser o Edson, na verdade, que até hoje é meu amigo. Assista também o programa, Gravata Amarela. E eu me lembro que eu cheguei e fiquei trabalhando mais de uma semana nessa empresa sem ter moto. Mas eu chegava com o capacete na mão, chegava com a capa de chuva, o gerente não descia pra ver se a moto tava lá embaixo. Te entregava o que era pra entregar. Exato. E tu ia de busão. Exato. E eu pensava assim, eu preciso de um mês pra eu comprar essa moto. É só o tempo de eu me viabilizar, pegar esse primeiro salário, pegar o ticket de refeição. Eu falei, eu vou dar um jeito. E antes de um mês, na verdade, eu me lembro que eu desci de uma Kombi, eu fui orando a Deus, é incrível. É incrível isso, eu também nunca contei isso no podcast. Tu trabalhou um mês sem moto. Não chegou a completar um mês. Eu ia com capacete e com a capa de chuva. Todo mundo achava que tu tinha minha moto. simulação era perfeita, eu só não tinha uma coisa, a moto. Detalhe, a empresa pagava o aluguel da moto. Eu falei, cara, com esse aluguel, 2 meses eu compro essa moto. E tu conseguia cumprir os prazos de entrega indo de busão, de Kombi, Eu me lembro de que van? a pergunta que ele me fez, eu me lembro a pergunta perfeita que ele me fez. Você conhece bem a Zona Norte? Eu falei, toda. Aí é mole. Eu nunca tinha pisado em Marechal Mas aí Hermes, Honório Gurgel, se vira. na minha vida toda, eu nunca tinha pisado ali. Aí eu peguei, comecei aí de busão, né? Aí o que eu fazia? Não tinha Uber, não tinha nada disso. Eu peguei um dia, eu falei, cara, não vai dar mais, que começou a ter que visitar clientes distantes. Assim, dentro da minha rota, eu falei, não vai dar mais. Eu fui pedir a Papai do Porque Céu. quando é tudo pertinho ali, tu pegava um busão, descia Não, a pé e fazia era Polo 1, era Madureira, Honório Gurgel. Então quem conhece a região sabe que é tudo de trem. É tudo um Eu ia ladinho do soltando outro. no trem e exatamente. E tinha um período de adaptação à empresa, então eles entendiam que nós faríamos menos clientes No começo, tava porque não aprendendo o conhecia. caminho e tal. Então, assim, foi o tempo que eu consegui ganhar, né? Pra poder, eu ia de trem, voltava de trem, não tinha moto. Eu tinha um capacete, que eu andava com esse capacete. Aí eu me lembro que eu fiz uma oração, assim, dentro da Kombi, me lembro como se fosse hoje. Soltei umas 8 horas da noite no meu bairro e falei assim, Deus, eu preciso de uma moto, cara, isso vai dar problema. Passa um amigo meu que nunca andou de moto na vida, gordinho assim, Igor. Eu falei, Igão, você não sabe quem quer vender uma moto, não, cara? Ele, cara, moto não. E ele nem andava de moto, era algo muito fora do nicho dele, mas foi a primeira pessoa que eu vi. Aí o que acontece? Aí eu cheguei pra ele e falei assim, Igão, você conhece alguém que trabalha com moto? Aí ele falou assim, que tem moto pra vender? Ele, cara, moto não. Nisso passa uma moto na frente dele. E de repente o Mike sabe. Ô, Mike! O cara ouviu, voltou. Cara, amigo meu tá querendo comprar uma moto. Sabe quem tá querendo vender uma moto? Não, ele. Cara, então, meu pai acabou de falecer. Caramba. Desse jeito. Eu tô indo vender a minha moto agora. Só que eu tô muito triste. Aí eu falei, pô, tá triste que tu vai vender a moto? Ele, não, pô, tô triste porque eu tô vendendo a moto pro meu melhor amigo e ele tá depreciando muito o preço da minha moto e ele sabe que vale. Mas eu preciso dar entrada na pensão do advogado, preciso desse dinheiro. Eu falei, caramba, entendi, cara. Eu falei, pô, tu não me vende essa moto não, cara? Ele falou, vendo. Eu falei, pô, tu me vende mesmo? Vendo. Só que só tinha esquecido um detalhe. Não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro, cara. Sabe o que eu fiz? Eu fui levar ele pra conhecer minha mãe, cara. Aquele instinto assim, Sei. pô, se ele for na minha casa, ver que eu sou uma pessoa de bem. Vai me vender parcelada a moto. Eu levei ele pra conhecer minha mãe. Mãe, tô comprando... Ele me vendeu a moto, cara. Eu não sei como é que a gente conseguiu fazer. A gente deu R$500 pra ele na época. A moto era R$3.500. E ele parcelou o resto pra mim. Eu mostrei pra ele que eu tinha um ticket refeição. Nem tinha um ticket refeição, eu tinha um protocolo, porque ainda não tinha chegado. Receber o ticket. Cara, vai cair esse dinheiro aqui, eu vou te pagar com esse dinheiro aqui, cara. Eu não vou atrasar, não. Aí ele, cara, eu vou advogado, vou pagar parcelado? Então eu vou te vender. Ele me vendeu a moto. Eu pegava aquele ticket refeição pra acelerar. Trocava no supermercado. Pegava, ele morava perto do supermercado, eu ia lá na casa dele e batia. Claro que esse ticket refeição era para almoço. Sim. Então o que acontecia? Ficava sem comer. Ficava sem almoçar, exatamente. Ah, mas o que você fazia? Como eu já tinha moto, a minha rota acabava às 5h30. A minha estratégia era, eu tenho que acabar e chegar em Campo Grande para almoçar 3h30 no máximo. Quem trabalha comigo sabe que até hoje eu almoço... Nesse isso horário. faz muito... Não, eu quase não almoço. Hoje ele veio falando, hoje eu não almocei. Isso é muito ruim pra saúde, é claro. Aí ele falou, você não sentiu fome? Você não sente fome? Eu falo, não. Porque durante muito tempo, eu vivi me doutrinando a comer, fazer uma refeição no final do dia. Então hoje, se eu fizer uma refeição no final do dia, eu consigo me manter de pé perfeitamente. Deve ser por isso que eu sou magrinho. Talvez. Mas vai arrebentar com a saúde. Exato. E aí, como que começa a agência? Em que momento entra a agência na tua vida?
Aí vamos lá. Porque, assim, o que eu vi da tua história é que tu bombou muito a agência quando começa ali na calçada e tal, por causa das mídias sociais. Ou eu Sim. tô enganado? Tá certo. Foi o teu filão ali. Sim. Aí você atraiu publicidade de rádio, 0800 e tal, por Sim, causa sim. do teu jeito de fazer os vídeos nas mídias sociais. Na verdade, eu vi uma brecha. Porque pelo mercado ser tradicional, eu entendia que os donos das lojas não colocam a cara. Você não vai ver, você não consegue chegar a um dono. E se você conhecer um dono, você não vai saber que ele é o dono. Porque ele Inclusive, eu tenho um amigo que tem agência, ele não gosta de aparecer porque ele tem medo de assalto, de sequestro, de uma série de coisas. Todos eles são assim, graças a Deus. Porque eu falei, eu preciso fazer algo que ninguém tá fazendo. Pra te chamar uma atenção e depois que eu captar essa atenção, eu vou ver o que eu faço. Eu preciso de um público hoje, eu preciso de um... Eu me lembro que quando a gente começou, eu botei os carrinhos na calçada mesmo, né? Carrinho que eu digo que são 2 carros, eram 2 carrinhos velhos, mais ou menos. E eu falei assim, eu não sei se eu tô fazendo besteira, meu Deus, mas se for pra eu seguir nisso, me dá uma resposta, eu preciso vender um carro na primeira semana. Se eu vender um carro na primeira semana, eu nunca mais paro de fazer isso. Esse era meu pensamento. Vendeu os 2. Mas eu ainda tava com muito... Pô, assim, foi em 4 dias eu vendi um, me lembro de uma Palio Candy. E eu me lembro que um cara pediu pra fazer, parou pra pedir uma informação. O cara parou uma doblô. Esse cara é meu amigo até hoje. Ele parou uma doblô na calçada. Quando ele foi... A loja era uma calçada de uma oficina. Era uma oficina que eu falei, cara, tu deixa eu parar um carro aqui, uns carros pra vender, eu te dou uma comissão por cada carro. Aí ele falou, beleza, tá fechado. Quando ele olhou e viu os 2 carros que eu tinha, ele, cara, conversei melhor com minha esposa, eu acho que é melhor tu me pagar um aluguel fixo. Porque ele falou, pô, esse cara com esses 2 carros velhos não vai vender nada, não vou ganhar comissão nenhuma. Eu falei, fechou. Aí botei na oficina dele, eu falei, pô, o pessoal vai vir mexer no carro, vou ficar falando com todo mundo aqui. E assim, como eu ganhava pouco, eu falei, pô, ainda assim talvez possa ser melhor do que eu ganho, eu vou tentar, enfim. Aí eu me lembro que parou um cara pra pedir uma informação a ele, na oficina, parou uma doblô, nisso que o cara parou e desceu, parou um outro cara e falou assim, quanto tá essa doblô? Eu fui e dei preço na doblô do cara que tava lá dentro pedindo informação. Quando ele voltou, ele entendeu que tava acontecendo uma venda do carro dele. E eu apavorado, que eu falei, esse cara vai falar, rapaz, tá vendendo meu carro. Ele entrou na onda, resumo da história. Eu vendi a doblô do cara, o cara, tu é muito articulado, enfim. Tu vendeu, o cara nem queria vender o carro. Não, ele foi pedir informação na oficina. Aí, resumindo, vendi o doblô dele, depois ele já comprou 3 carros comigo. E vira e mexe, ele me liga, se tornou um amigo. E assim, são situações que vai acontecer. Aí eu comecei a acreditar que era aquilo que Deus tinha traçado pra mim. Entendeu? Eu comecei a acreditar de verdade. Eu falei, cara, Deus me direcionou pra isso. Não pode ser coincidência o que tá acontecendo. Ricardo, foi incrível. Eu comecei a botar carro na calçada, as pessoas me ligavam e falavam assim, tá trabalhando com o carro agora? Eu falei, tô. Cara, eu quero um Corolla. Eu falava assim, eu tenho um Fusca. Cara, eu tô precisando de um Fusca pra minha filha. Eu não sei por qual motivo as pessoas compravam. Um cliente que vinha atrás de um Corolla, ele comprava um Fusca. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Não tem nada a ver com a outra. Eu me lembro que se alguém me ligasse e falasse assim, tô indo na tua loja, eu tinha tanta vergonha, que eu falava assim, tu tá onde, Ricardo? Aí tu falava assim, eu tô aqui no centro. Eu falava assim, caraca, eu vou entregar um carro pra um cliente em Niterói, vou passar no centro, vou levar o carro que você quer ver aí. Mas era caô. Era chão batido, muito mato, não tinha nenhum banheiro. Aí tu ia, rodava isso tudo pro cara poder ver o carro. Ver o carro, e era mentira. Se não fechasse, eu voltava. Mas eu dava aquela sensação, porque eu não queria que as pessoas viessem até a loja. O local. Eu me lembro que algumas pessoas do meu Facebook na época, eu bloqueei. Porque eu falei, ainda não é o momento dessas pessoas enxergarem o que eu tenho. Elas não são consumidoras desse tipo de produto. Desse tipo de produto. Que eram uns carros muito velhos, eu vendia na promissória, enfim. Sabe? Eu falei, vai chegar o período. Eu bloqueei, tirei para que aquelas pessoas não pudessem ver. Até porque eram pessoas e amizades que eu adquiri de outros nichos. Num período que eu atuei na época de evento. Então eu tinha relacionamento com pessoas... Poder aquisitivo mais alto, que eu falei assim, vergonha. Só vai me prejudicar se elas me enxergarem agora. Vai trazer descrédito. Então eu bloqueei essas pessoas e fiquei trabalhando para um público novo. Mas tinha uma visão de longo prazo, que é uma coisa que as pessoas não costumam ter. E esse público novo era o quê? Era o público do Facebook. Eu comecei a fazer vídeo caracterizado, engraçado. Eu pegava La Casa de Papel, me vestia de La Casa de Papel, entendeu? Eu pegava um fato que acontecia e fazia um vídeo. Comecei a botar a cara no negócio.
Comecei a ser chamado por muitos de palhaço da internet, quem já era lojista, mas eu comecei a entender também que eu estava atingindo um público que eles não estavam atingindo. E acho que o principal gap da Gilcar foi esse. Foi fazer o que as pessoas estão tentando fazer hoje, vamos dizer assim. O teu público basicamente era o cara da primeira compra? É isso? Muita gente que nunca Não, tinha tido um carro? Era não? o cara também, mas era o cara com nome sujo. Era o Ah, cara sim. desacreditado. Então, primeiro eu Você encorajava vendia na ele. promissória e Isso tal. aí. Primeiro eu encorajava ele. Você fazia o crédito pro cara. Eu vendia pro cara que não tinha mente de ter um carro. Que se via impossibilitado na vida de ter um carro. Tipo, você não Era consegue esse meu ter, público. Tem um A, B, o C e o D. Eu acho que o meu... Era aquele cara. Era aquele cara que às vezes ganha pra pagar. Ele nem sabe que ele tem um nome bom. E ele nunca vai entrar numa loja pra simular porque ele morre de medo. Porque ele acha que carro é coisa de rico. Foi esse público que me tirou. É por isso que até hoje eu acredito que a nossa linguagem ela seja tão povão. E é algo que eu não quero perder. É algo que eu não quero perder. Às vezes, quer me matar é quando eu ouço assim, poxa, agora só tem carro pra rico. Só tem carro caro. Aquilo me fere de uma forma... Porque você tá atraindo o público que te levou onde você tá. Exato, exatamente. E assim, acabou que a minha comunicação, o que eu fazia? Ninguém vendia pro meu público. Por quê? Porque era um público que não acreditava que poderia ter, então precisava primeiro encorajar para depois vender. E ninguém encorajava, as pessoas só queriam vender. E você tá numa região que, pra quem assiste não é do Rio de Janeiro, em Campo Grande, onde ele tá, é uma região lotada de agência de veículo ali naquele entorno ali. Sim, sim. Muita agência de veículo. Então não é que você não tivesse concorrência perto, não. Você tinha muita concorrência. Não, e eu entendia isso. Eu entendia que se eu tivesse um carro novo, sem força no mercado, que a empresa não tinha força no mercado, eu ia ter o mesmo produto, no qual o meu bairro e a minha rua ali tinha vários, que eram carros novos, com lojas mais renomadas. Então a minha chance de êxito era muito pequena. Então eu falei, eu preciso vender o que ninguém tem para vender. É o Gol básico 2 portas, sem nada, com ar-condicionado, pro cara dar 2 mil de entrada e R$500 por mês. Entendeu? Eu entregava na casa dele. Entendeu? Era o Fiestinha Zetec, que dava 2 mil de entrada e parcelava 20 de 300. Esse público ninguém queria atender. Porque uma loja de renome não ia querer atender esse tipo de público. E foi esse público justamente que eu me posicionei para ele. Entendeu? Eu me posicionei para esse público. Então, assim, eu tenho uma conexão muito grande. Eu tento ser o máximo povão possível, porque é onde eu tenho conexão. Essas pessoas, eu consegui gerar conexão dessas pessoas. Porque é uma coisa muito interessante, Ricardo. Eu era um produto do meio deles. Eu estava passando por um processo, mas eu entendia perfeitamente as dores deles, porque eu era há 2 semanas atrás, antes daquela empresa estar começando ali. Então eu tinha a linguagem, eu sabia quais eram as dores daquele cara. Eu sabia que o nome dele não ia aprovar, porque ele sujou o nome dele na Casas Bahia, no carnê, mas eu sabia que ele tinha a palavra, porque ele era um cara honrado, porque ele trouxe isso de tradição familiar. Então se ele tivesse um crédito, aquilo seria para ele tão importante quanto um dinheiro. Então, assim, foi esse público que foi fazendo a transformação da nossa vida, que começou a movimentar a engrenagem da Gilcar. Entendeu? Eu me lembro que com mais ou menos uns 4 meses eu nessa oficina, o negócio começou a caminhar, eu já comecei a ganhar melhor do que eu ganhava em CLT, né? Aí eu me lembro que eu comecei a andar na calçada, assim, da rua, assim, aí o lanterneiro que tinha lá próximo, o lanterneiro de carro, falou assim, cara, por que tu não aluga ali? Aí eu, ali aonde? Aqui, tá alugando. Aí eu olhei assim, botei a cara na grade, assim, vi uma loja cheia de lama, assim, de mato, que é onde a Gilcar, a sede de hoje da Gilcar. Aí eu falei assim, fiquei olhando, falei, cara, mas deve ser aluguel. Cara, é um aluguel. Aí eu me lembro que o cara falou assim pra mim, cara, vai na casa da moça, ela mora ali na segunda rua esquerda. Eu falei, a segunda aqui? Ele é. Eu fui na casa da mulher lá. Chamei ela, quando ela saiu, pois não. Falei, eu queria alugar o imóvel da senhora ali, queria saber o preço. Ah, tudo bem. Você tem fiador? Não. Tem depósito para dar? Não. Você me pediu alguns outros documentos? Não. Tinha nada. Como é que você quer alugar então? Aí eu falei, o rapaz me falou que você morava aqui, eu vim te chamar aqui, mas se não der, não tem problema não. Ela, calma aí que eu vou ir fora. Aí botou a sandália, uma senhora, Dona Bela, ela saiu, me lembro como se fosse hoje. Olhou para mim e falou, começou a bater um papo comigo, nada a ver de carro. Falou assim, eu sou psicóloga. Falei, caramba, legal. Meus irmãos falam que eu sou maluca, mas dificilmente eu erro. Eu vou te dar a chave, você trabalha e paga o primeiro mês. Se tu não tiver a condição, tu me devolve.
Aliás, você paga o primeiro mês e entra. Se você não tiver condição de arcar, você me devolve. Mas eu não vou me decepcionar contigo não, porque eu não erro não. Se tem uma coisa que eu sei fazer é ler pessoas. Não vou errar contigo não. Tá lá até hoje. Eu tô lá até hoje. Graças a Deus, hoje nós temos 2 andares. Aí esquece. Só dela ali a gente foi pegamos imóvel. Aí, na verdade, ela falou assim: ela queria um valor no aluguel. Eu falei: ó, eu pego metade. Aí ela, metade, eu falei: é porque o que você quer eu só posso pagar metade. Eu já tô com medo de metade. Aí ela falou assim: mas a metade que você quer não tem banheiro. Eu falei: tem problema não. Do meu jeito. O posto de frente de gasolina. Você já trabalhava na rua mesmo? Já não tinha banheiro? Aí eu saí da calçada, o que eu pagava pro cara da outra calçada, da oficina, eu passei a pagar pra ela. Dentro da loja, tinha aquela loja com lama e mato, mas não tinha carro. O que eu fiz? Capinei eu mesmo, meu irmão e meu primo, e mais um colaborador na época, um garoto que juntou lá comigo na época. Aí eu falei assim, mandei vir um metro de areia, alguns tijolos, botei no meio da loja. Eu me lembro que algumas vezes, tá? As pessoas chegavam e falavam assim, queria ver um carro. Ah, tá fechando? Aí quando as pessoas começaram a falar muito que tava fechando, eu falei, Aí quando o cara entrar, eu falava, fica à vontade, olha só. Estamos reformando aqui. A gente tá reformando aqui, a gente tá em obra aqui, pra gente ter uns carros no galpão. Na minha cabeça, eu digo que eu não mentia. Eu construí a verdade, esse galpão existe. E hoje realmente ele existe. Só existia na tua cabeça, mas existia. E hoje ele realmente existe. Ó, tem mais carros nossos no galpão. A gente tá com uma obra aqui, não repara a bagunça não, tá? Fica à vontade. E eu falava isso, eu me lembro quando abriu só tinha carro preto. Sabe assim, então foram acontecendo situações. Quando eu comecei minha empresa de informática, eu ia negociar os contratos e eu não tinha funcionário nenhum, era só eu no começo. Uhum. E se eu dissesse pro cara que só tinha eu, o cara não ia fechar porque ele pensava, se ele ficar doente, quem vai me atender? Acabou. Se ele, sei lá, quebrar uma perna, quem vai me atender? E aí eu falava, só que eu dava conta de 3. Eu dava conta de fazer o trabalho de 3 porque eu sabia, porque eu já tinha trabalhado. Trabalhava como um maluco, né? Começava de manhã, acabava meia-noite. Então eu dizia que eu tinha 3. Não existiam os 3 funcionários. Eu era os 3, mas eu dizia. Então era mentira? Era uma mentira. Mas eu dei conta, 2 meses depois eu já estava com a equipe trabalhando. Eu me lembro que eu falava um galpão, e quando eu falava o galpão, eu enxergava esse galpão perfeito. Só que o único detalhe que eu não passava pro cliente é que esse galpão não era meu. Era um galpão da concessionária, no qual eu comprava. Então, se ele falasse que queria um Logan, ó, a gente tem um galpão também, eu ia lá pegar um Logan na concessionária para tentar vender para ele, porque nessa época eu já conseguia ter alguma abertura em limitadas portas, né? Mas algumas concessionárias eu já ia e tal, porque assim, esse nosso jeito. Então, assim, o que acontece? Todos os lojistas, eles sempre queriam trabalhar com os carros novos. Então, automaticamente, ninguém comprava o carro velho, aquele carro bem usado mesmo, né? E acabou que você virou referência de pegar esses carros. Então, precisava escoar para alguém. Então, falava assim, liga pro Gilcar, que o Gilcar compra. O Gilcar compra essa sororoca toda. Então, eu comecei a entrar e ganhar o abraço do gerente, porque eu comprava o que ninguém comprava. E quando eu comecei a ganhar, ter uma venda exponencial, os lojistas começaram a falar assim, não, paga esse aqui e leva aquele ali. Quando tu vender, tu paga. Porque eles queriam se livrar daqueles problemas. E aquilo ali era tudo que eu queria pra minha vida. Porque era maior. Eu não tinha, eu precisava de volume. Isso aí, se me oferecesse um carro de 10 mil, eu queria comprar 2 de 5. Porque eu tinha uma loja, eu só não tinha carro. Espaço tinha pra botar. Exato, não tinha carro. Eu me lembro que não tinha nem escritório. Eram 4 madeiras mesmo de 4 tábuas, assim, daquelas largas, tipo drywall, mas aquele verde antigo. Que colocava e um cara me deu um ar-condicionado, eu botei no chão, ficava aquele aguaceiro no chão. Quando a pessoa entrava, ela tentava entrar na loja, eu andava pra frente pra empurrar ela pra fora. Porque ela não podia entrar ali. E ver aquilo ali. E assim, Ricardo, era Deus. Porque as pessoas... Eu vendi alguns carros e as pessoas assinando um contrato na perna. Na perna, assim. Eu, humanamente falando, olhando hoje pra situação, eu nunca compraria um carro daquela forma. Eu não consigo acreditar. Que eu só acredito que foi confiava de comprar nessas eu me lembro que um cara deixou um Kia Bongo, um caminhãozinho. Nem Kia Bongo foi, era aquele mais inferiorzinho. Pra vender, eu colocava uma mesa de escritório dentro do caminhão e os documentos dos carros ficavam dentro desse caminhão. Quando o cara falava assim, pô, você quer... Eu abria aquele caminhão assim e pegava o documento lá dentro. Entrava com a cabeça baixa assim, surreal. E assim, incrivelmente, as pessoas compravam. Compravam o que eu tinha pra vender. Elas compravam. Parava um Fusca lá, eu achava o comprador pro Fusca. E eu me lembro que as pessoas começaram a colocar assim no Facebook, no Instagram.
Instagram não, Facebook. Parabéns, você é um guerreiro. Aquilo começou a me motivar. E essas palavras que a gente dá todas as manhãs no Instagram, isso não foi uma estratégia. Isso não foi, isso conecta com as pessoas, isso Era é o que você estava bonitinho. vivendo mesmo, de fato. Muito antes dessa moda vir de palavrinhas, na verdade, o que eu fazia? Eu falava pra mim aquilo que eu precisava ouvir. Só que eu falava olhando pra uma tela. E aquilo começou a alcançar algumas pessoas. Por quê? Porque eu comecei a entender que aquela realidade que era minha era de mais algumas outras pessoas. Então começou a conectar. A Gilcar não passou-se a ter carro para vender as pessoas. A Gilcar começou a ter pessoas que se conectaram com a marca. Ter fãs da tua marca. E queriam comprar com ela independente do que tinha para vender. Então já não era mais preço. Não era mais a qualidade do carro. Era o que a gente entregava. Era a palavra que foi dada lá no mês passado, que ninguém deu, mas o cara arrumou um emprego para aquela palavra. Aí eu descobri algo que eu não conheci na minha vida, que é o propósito, no qual você já falava há muitos anos e que até que a gente adquira experiência, a gente vai entendendo devagar aquilo que você hoje já encontrou. Que você começa a ver assim, cara, isso muda a vida de pessoas. E o cara mandou um inbox pra mim assim, eu sou da Bahia, só queria te dizer que hoje eu arrumei minha entrevista e consegui trabalhar graças àquela... E hoje, a Gilcar, assim, tem destaques em lojas de carro. Tem uma loja de carro em São Paulo, tem várias em Minas, mas tem uma loja em São Paulo que tem um destaque nas lojas. Tem uma loja lá. O destaque da loja, o primeiro destaque é Gilcar, nossa inspiração. E todos os posts, desde o começo, os caras hoje têm uma loja, estão bombando em São Paulo e tá lá. Quando eu vi, eu chorei, cara. Porque teoricamente cara, é seu concorrente. O cara, né? Então, assim, o negócio foi tão sério que conseguiu conectar. E ele era vendedor, esse rapaz era vendedor, ele foi indo. Ele hoje montou a empresa dele e tá lá uma estrela no destaque, Gilcar. Tu clica, tu vê a história da nossa empresa e por que é que ele decidiu. Isso é uma parada que você fez também, que eu achei muito massa. Você foi guardando os vídeos de quando a loja começou, só na terra, o carro velho na calçada, você foi guardando e você fez uma história no teu Instagram ali, nos stories, ali no destaque, de toda a evolução da Gilcar. Assim, incrivelmente, quando eu peguei esse primeiro ponto, que eu fui pra lá sem carro, eu me lembro do dia que eu bati foto e falei assim, eu vou bater foto que a nossa empresa vai ser muito grande e as pessoas não vão acreditar quando ela tiver. Foi esse o sentimento que eu tive. Eu me lembro que eu falei isso pra mim, vou fotografar tudo, vou filmar, porque ela vai ser muito grande, as pessoas não vão acreditar quando tudo que acontecer. E eu comecei a fotografar e filmar, porque eu tinha certeza a partir daquele momento que o negócio ia dar certo. A gente com 5 carros no estoque, a gente vendia 11. Nos primeiros meses. 11 carros no mês com 5. Entrava, vendia o do primo. Eu me lembro que eu pedi assim, se você trabalhasse vamos supor, você trabalhava no centro da cidade, ia usar o carro. Ricardo, tu não deixa esse carro aqui não? Aí tu deixa, cara, mas não quero vender não. Não, só deixa aqui. Pra fazer volume. Aí chegava alguém e falava assim, pô, quero comprar esse carro aqui. Então esse acabou de ser vendido. Esse aqui não tá mais à venda, esse aqui já foi. Não era mentira, já foi vendido. Sim. Você comprou ele um dia. Mas tem esse aqui. E eu pegava e mostrava aquele outro pra pessoa. Então assim, o negócio... foi começando a acontecer de forma natural. Eu lembro que eu liguei pro meu irmão e falei assim, cara, o que você tá fazendo? Ele falou assim, tô entregando... Tava trabalhando na época entregando quentinha. Eu falei, para o que você tá fazendo, vem aqui, cara, que eu tô com um negócio, que o negócio vai explodir. Eu já tava vivendo, eu já tava gestante daquele sonho. Eu já tava vendo que o negócio ia acontecer. Eu já comecei mais a dormir e o negócio não tinha acontecido. Mas eu já tava entendendo assim, cara, pela quantidade de mensagem que eu tô recebendo, isso vai virar. Isso vai virar. Eu comecei a passar mal. Eu acordava às 6 horas da manhã, às 5h30. A loja só abria às 8. Falei, cara, eu tenho que trabalhar. Sabe, eu comecei a entender. Eu já comecei a sofrer com as dores do parto antes da criança nascer. Sim. Então, assim, quando isso foi se tornando realidade, a Vivian mesmo que indicou, ela comprou o carro num período onde a gente já estava, assim, meio caminho andado, né? Mas, assim... o carro que ela comprou era um dos carros mais novos que a gente tinha. Era um Gol 2010, na época. A maioria era tudo carros bem antigos já. Bem antigo, porque precisava de capital. Nosso mercado exige muito capital para você ter carros hoje. Hoje não exige mais. Porque quando a empresa ela ganha força de mercado e ganha a confiança da audiência... O carro fica consignado lá, né? Se você quiser, hoje, assim, eu posso falar tranquilamente, se a Gilcar quisesse abrir mais 2 lojas de grande porte, eu só precisaria colocar a placa.
tranquilamente, só colocar a placa, mas 2 lojas. Só a placa, entendeu? Porque as pessoas confiam. Então, se as pessoas entendem que vende, hoje a gente já... Você criou uma marca, né? Hoje você criou uma marca. A vida toda... Eu me lembro que no primeiro dia eu já botei o lema, pensou em comprar, pensou em trocar, vem pra Gilcar. Aí me perguntaram por quê. Eu falei, porque eu quero que as pessoas, quando olhem pra mim, elas não lembrem mais de mim. Eu quero que elas pensem em carro. Vejam no meu rosto um carro. Porque eu me lembro que eu coloquei uma foto no Facebook e deu mais curtidas na página no meu Facebook pessoal do que no da Gilcar. Eu falei, eu preciso que as pessoas entendam que esse cara aqui, que sou eu que tô vendendo esses carros. Associar diretamente teu nome Aí à eu falei, marca. qual o jeito que tem que fazer isso? Falei, botando meu nome e botando minha cara. Falei, Gilmar, não dá. Vou botar Gilcar, vou associar meu nome. Falei, vou começar eu sair nas fotos e fazer os vídeos. Então foi quando... Cara, eu vou agradecer os nossos patrocinadores. Claro. E aí a gente volta, que eu quero que você dê algumas dicas para quem tá pensando em empreender e quem quer vender como você. O cara que tem uma pequena empresa e quer usar a mídia social para bombar assim como você bombou. Beleza? Beleza. Queria agradecer a Sampacel. A Sampacel é uma empresa de acessórios para celulares, vendem acessórios, tudo para celular. São 5 lojas em São Paulo, está inaugurando agora, no próximo final de semana, a 6ª loja deles, uma loja conceito, lá em São Paulo, dia 11 e dia 12. Então, se você quiser saber, vai lá no Sampacel Oficial, no Instagram, @SampacelOficial, e você vai ver lá, vai ter o lançamento no bairro Santo Antônio, São Paulo. Eles têm 5 lojas, essa vai ser a 6ª, 2 distribuidoras. Então, se você tem loja de acessórios para celular e quer vender, entre em contato com eles, que eles têm todas as novidades lá para vocês. E a R Veríssimo, que é a empresa de informática, minha empresa de informática, a gente atende empresas pequenas e médias que não têm departamento próprio de informática. Então, se você é uma agência de veículos, a gente tem agência de veículos no nosso portfólio. Se você é uma agência de veículos, uma loja, uma microempresa, um escritório de advocacia, uma farmácia, uma padaria, qualquer área que seja pequeno e médio, a gente pode te atender sendo a informática da sua empresa. Então, você entra em contato pelo site rverissimo.com.br ou pelo Instagram, @rverissimossuporte. Tá rolando durante todo o episódio um QR Code, tanto para a Sampacel, você, com seu celular você vai direto para o Instagram deles, ou da R Veríssimo. Ainda tem um link na descrição no YouTube ou nas plataformas de streaming, onde você estiver assistindo para falar direto com a gente. Se você quiser patrocinar o Gravata Amarela, um episódio, uma temporada, você pode entrar em contato com a gente no e-mail blá@gravatamarela.com.br ou então no nosso Instagram, Gravata Amarela Podcast. É super possível você patrocinar o nosso projeto aqui, um episódio, toda temporada, patrocínio oficial, patrocínio compartilhado. A gente vai achar um jeito de você participar aqui do projeto. Obrigado e vem participar do Gravata Amarela você também. Caminhando para o final, passa muito rápido aqui. E eu queria que você deixasse uma dica para quem está pensando em montar um negócio e quer se beneficiar das mídias sociais, já que você foi um cara que estourou com mídia social. Claro que você estourou com relacionamento, que você criou com as pessoas, mas o boom foi usando mídia social. Dá algumas dicas aí, baseado na tua história. Ricardo, a primeira coisa que eu aconselho para quem deseja decolar, não digo só empreender, porque empreender você direciona a pessoa aonde você acaba direcionando para todo mundo ser empreendedor. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo, ela é status do meu WhatsApp, ela resume muito bem aquilo que eu acredito e não tem uma palestra que eu vá ou algum lugar que eu me encontre que eu não recite isso. Que só existem 2 formas de se mudar de vida. Ou você tem uma ideia e acredita nela, ou você conhece alguém que teve uma ideia e acredita nele ou nela. Aposta na ideia da outra pessoa. Exato. Porque se eu disser para a pessoa que está ouvindo a gente aí, que está vendo a gente aqui nesse podcast, que ela não pode mudar de vida trabalhando para alguém, trabalhando com alguém, significa que eu vou estar falando, eu vou ser um hipócrita, porque eu digo todos os dias para minha equipe que eles podem sim mudar de vida. Então você pode tomar 2 direcionamentos na vida. Ou você tem uma ideia e acredita nela, que foi o que eu fiz, que foi o que você fez, mas você pode também conhecer uma pessoa que teve uma ideia e acreditar nele ou nela. Eu posso dar um exemplo bem claro aqui, a sua esposa. Sim. A vida dela foi alcançada através de seus sonhos e ela complementou. Ela acreditou na sua ideia. Ela não precisou ter uma ideia, ela precisou acreditar em alguém que teve uma ideia, que foi você. Então, assim, nossos colaboradores são da mesma forma, eles acreditaram. E hoje o negócio se tornou tão grande que eu não consigo me mover mais sozinho. Só para você ter ideia, no ano passado nossa empresa faturou 30 milhões de reais. No ano passado.
30 milhões de reais. Uma empresa que tem 5 anos de fundada, né? São quase 3 milhões por mês. Isso aí, 2 milhões e meio, na verdade, mais ou menos. Então, assim, até porque o nosso mercado é meio agressivo, um ticket médio de um carro é 50 mil, Sim. né? Então, Ainda assim, para chegar a 2 milhões de faturamento, é muito carro vendido. Não é 2 não, foi 2,5. Se você A divide mês. 2 milhões e meio por 50 Isso mil aí. ticket médio... Isso aí, exato. E assim, é incrível porque a gente sempre vendeu mais do que o estoque. Não tem como. Um carro por dia. Não, um carro por dia é a nossa pior performance. Tem o Rodrigo, o Rod, que tá aqui com a gente aqui, e quem trabalha com a gente sabe. A performance é vender um carro por dia. Se a gente vender um carro por dia, a gente não bate a nossa meta. E pode incluir o domingo. Quem acompanha o nosso Instagram, que é seguidor de verdade, ele sabe. Se bater um carro por dia, incluindo domingo, não bate a nossa meta. Tem que vender mais do que um por dia para bater. Então, assim, é uma matemática que nunca fechou desde o começo e até hoje não fecha. A gente sempre, hoje não mais, mas a gente sempre vendeu mais do que o estoque. A gente tinha 50 carros. Quando a gente tinha 50 carros no estoque, a gente vendia mais do que 50, tendo 50. Então, assim, o carro que entrava na troca, o carro... Então, até que se criou um método que a gente faz, que é a intermediação, que a gente hoje em dia vende o carro do cliente. A gente vende o seu carro. Sim. Então, assim, se eu posso deixar uma palavra para você que está aí em casa, aí, que você acompanha esse programa, para você que acompanha aqui esses conteúdos que são passados, é o seguinte: entenda o seu posicionamento no mundo. Em que sentido? Não é porque a internet hoje prega que você tem que ser empreendedor que necessariamente você tem que fazer aquilo que o seu vizinho faz. Eu acredito muito que cada um tem algo que foi traçado para ele. Entendeu? E você achar esse seu posicionamento, isso vai fazer com que você cresça com menos dores. Então, assim, e principalmente, né, não só achar o seu lugar, mas acreditar naquilo que a pessoa está fazendo. Porque, assim, o segredo é acreditar em Deus, nela mesmo, na pessoa mesmo, em algo e em alguém. Você precisa acreditar em Deus, em você, em algo e em alguém. Porque o que nós construímos hoje não teria sido feito só pelas minhas mãos. Então, hoje eu tenho profissionais qualificadíssimos que fazem essa visão macro da Gilcar, que faz essa engrenagem girar. Eu tive que sair mais cedo hoje para estar aqui, e existem pessoas competentes que estão fazendo todo o trabalho lá, nossas 2 unidades. Então, assim, você que está em casa, você não vai fazer porque o seu primo faz, você não faz porque o outro está fazendo, você não faz porque você viu em algum lugar que fulano foi bem sucedido. Eu costumo dar uma definição que existem 2 tipos de pessoas no mundo. As pessoas que nasceram para lidar com máquinas e pessoas que nasceram para lidar com pessoas. Entenda o seu posicionamento, entenda aquilo que você nasceu para fazer e vai adiante acreditando nisso. Tu nunca vendeu carro, né? Tu vende outra coisa. Carro é só o produto. Sim. Entendeu? Você vende outra coisa. Você vende satisfação, você vende realização, você vende o cara que não conseguiria ter um carro. Então, você tá longe de vender carro. Então, você não está lidando com produto, você está lidando com um sonho das pessoas. Foi o meio. Quer dizer. Eu sempre faço umas perguntas aqui, a gente já está caminhando para o final. Infelizmente, daria para a gente ficar 3 horas aqui, mas... Não, é porque a gente tem um tempo limitado no estúdio mesmo, claro. Entendeu? Você atrasou um pouquinho, mas nem é por isso. De qualquer forma, a gente gravaria no máximo 1 hora, 1h20, infelizmente. O projeto ainda vai avançar, a gente vai poder ficar igual alguns podcasts, 3 horas falando, mas ainda não dá. E uma das perguntas que eu sempre faço aqui... Se o Gilmar pudesse dar uma dica para alguém que tem 20 anos, para você quando você tinha 20 anos, se você pudesse dar uma dica hoje com a experiência que você tem para o Gilmar que tinha 20 anos, que dica seria essa? Com certeza, eu falaria para o Gilmar de 20 anos, o Gilmar que começou, para não ser tão afoito. Eu não vou usar a palavra resiliência, mas para não ser tão, não vou dizer menino, mas para não ser tão imaturo ao ponto de, às vezes, não entender que algumas situações da vida eram um processo e naquele momento eu achava que era o meu final. Durante várias vezes eu me vi em xeque achando que aquilo era o meu final. Na verdade, era um processo que eu entendia que eu precisaria passar. Então, hoje eu entendo que eu precisei passar. Então, assim, eu tenho certeza que com a sua vasta experiência, você hoje entende assim, agora eu entendo. Hoje eu falo com propriedade para algumas pessoas, algumas situações, principalmente relacionadas a esse nicho, porque eu vivi. Então, assim, eu falo que eu entendo perfeitamente, e eu sempre falo que isso é um diferencial em relação a todos os meus concorrentes. Eu entendo perfeitamente as dores do meu cliente. É claro que todos nós temos uma história para trás, né? E não desmerecendo
nossos parceiros, outras lojas. Mas assim, quando você vive na pele, 2.000 para mim tem um peso muito maior do que às vezes pessoas que não passaram por aquela dificuldade. Então assim, um conselho que eu daria para mim, que eu dou para você que tá assistindo esse programa agora, o Gravata Amarela, tenha calma. Tenha calma, porque existem momentos e processos que é necessário passar. E você só vai entender o final disso tudo, você só vai entender o porquê é que você passou lá na frente. Porque hoje você precisa passar e adquirir uma maturidade que você não tem. E se Deus te der tudo para você, no qual você pede, a sua falta de maturidade, de gestão, vai fazer com que você perca no estalar de dedo. Então, calma, é um processo, tudo passa. Essa dificuldade vai passar, esse processo, esse momento difícil vai passar. E quando você estiver lá na frente vivendo o momento que o Gilcar tá vivendo agora, de frente para você, um cara que eu só via na Rede Globo, um cara que eu só via na televisão, as coisas começam a fazer sentido. E a emoção vai batendo, porque você fala assim, cara, eu tô chegando, tá acontecendo, eu tô seguindo, tá virando de verdade. É porque Deus vai te preparando e a vida vai te preparando para você chegar onde você tem que chegar. Quando a gente é novo, a gente não entende, entendeu? Mas depois a gente percebe que tudo aquilo ali era ele te forjando para dar conta de segurar o tamanho da empresa que viria ou do sucesso. Existem situações que não é dinheiro. Eu sempre digo que é honra. E tá aqui hoje para mim é uma honra, porque o dinheiro não paga. A honra é minha, cara. Porque eu digo sempre que a unção que você respeita é aquela que você atrai. E eu te respeito muito, cara. Eu conheço o teu trabalho. Obrigado. Eu conheço o teu trabalho. Não me sinto à altura ainda de escrever um livro. Imagina, assim como você escreveu. Poderia escrever, é muito simples. Mas me sinto muito honrado de dividir uma mesa dessa com você e com toda essa equipe aqui. Nada, eu que agradeço, cara. É uma honra ter você aqui. A tua história é brilhante. Convido todos vocês a lá, Gilcar, no Instagram é Gilcar, tá aqui na nossa plaquinha, Gilcar, e o site da Gilcar é www.gilcarveículos.com.br. E recomendo, vai lá no Instagram, no destaque dele, tem a história todinha dele em stories do Instagram. E é bacana de assistir, você vai ver desde a loja no barro lá, toda a evolução. E para quem é empreendedor, então, ou para quem tá correndo atrás de um sonho, aquilo ali parece que preenche a veia do empreendedor, que você olha e fala, pô, o cara começou aqui, olha onde ele tá agora. E todo mundo um dia deu o primeiro passo. Verdade. Todo mundo deu o primeiro passo. Todo mundo pensou em dar o primeiro passo, todo mundo deu o primeiro passo, e se teu primeiro passo deu errado, você teve que voltar 2, 3 para trás, em algum momento você vai chegar. Eu dei 2 passos para trás 2 vezes, eu quebrei 2 vezes antes da primeira que deu certo. Você teve a felicidade da primeira já deslanchar. Eu não tive essa felicidade, dei azar por imaturidade, por erros, de as primeiras não darem certo. Mas se você desistir, você nunca vai chegar. Obrigado, cara. Obrigado você, Foi um prazer te receber aqui. Pena que o nosso tempo é curto, porque o papo iria aqui por mais 2 horas. Para você que assistiu o Gravata Amarela, cara, ajuda a gente está precisando bater 1.000 inscritos no YouTube. A gente já bateu as horas necessárias para poder anunciar no YouTube e fazer alguma grana pro projeto, mas a gente precisa de 1.000 inscritos e tá difícil de conseguir. Então, você que assiste, esquece de se inscrever, cara, faz a inscrição. Se você gostou, compartilha com seus amigos, compartilha com as pessoas. Faça campanha pela gente, nos ajude. Obrigado por ter assistido até agora. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo Gravata Amarela Podcast. Tamo junto.